gente! Paz do Paz do Senhor. Paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Mais um, né? Oh, benção! Olha, nós vamos hoje falar de Gênesis 11. Nós vamos fazer aqui uma leitura, né, que a gente estudou. Aí eu fiz um esboçozinho aqui, né, no caderno para falar algumas coisas sobre o livro de Gênesis, e nós vamos falar, eu vou ler aqui para vocês algumas coisas, e depois o Gabriel vai ler ali Gênesis 11 e a gente vai encaixando. Pode ser assim, gente? Pode ser. Então vamos lá, olha só. Estudos científicos criaram uma pesquisa que se chama Ciência, que estuda a evolução dos idiomas e suas estruturais possíveis interrelações no quadro histórico-social. Então eles fizeram isso, eles criaram isso, a ciência criou um estudo para poder fazer uma análise dos idiomas, né? Porque o capítulo 11 vai falar da Torre de Babel. Por isso que nós estamos falando sobre esse estudo na ciência. A ciência fez esse estudo devido a um questionamento, né? Do qual teria sido idioma original da humanidade, como seria, e a possibilidade de reaver, né, esse idioma e de desenvolver novamente ele. Então, os estudos descobriram e confirmaram que a palavra de Deus, a Bíblia, ela pode estar correta quando ela diz que todos os idiomas vieram de um só, daquele momento ali da Torre de Babel. Então, como que eles descobriram isso? 2 professores renomados, que o nome dele é o Winfred e Patrick, não é você não, Patrick, especialista em linguísticas comparados numa análise das várias línguas do planeta, tanto aquelas ainda faladas como também as desaparecidas, revelam a origem monogênica dos idiomas, isto é, a existência de uma língua primeira que provavelmente é a mãe de todos os outros idiomas. E isso reforça o contexto bíblico da Torre de Babel. A Torre de Babel, ela tinha como objetivo chegar ao céu, né, e unificar o povo na mesma região. Nimrod seria declarado um deus ali para eles, por isso eles queriam fazer uma torre para poder imitar. Naquela época tinha os zigurates, que eram aquelas torres, né, que tinham aquelas escadarias, lugar de adoração, né, a ídolos, né? Então, eles tinham essas coisas. Aí, Nimrod falou, que ótima ideia, então eu vou fazer uma grande torre e você um deus, né? Você é um deus para eles. E não é só na Bíblia, né, que se fala de um idioma único que foi dissolvido, né, destrinchado e criado outros idiomas. Existe uma lenda chinesa que diz da divisão da língua, que eles dizem que fizeram o universo, né, e se desviou do caminho, houve uma divisão das línguas que fizeram o universo se desviar o caminho. Então, do caminho certo, né? Essa é a ideia deles, a lenda deles, que a partir da divisão da língua houve um desvio no universo, as pessoas se desviaram do caminho certo. Na mitologia, também tem uma lenda que diz que um deus mau pulverizou a língua dos homens em 30 idiomas. Na verdade, eles acham que são 30 idiomas, mas hoje a gente vê aqui muito mais do que isso. Já chegaram a fazer uma análise, acho que tinha 5.000 idiomas, não é isso? 5.000, um negócio assim, a última referência que teve, né? A última referência acho que foi assim. Já no livro sagrado dos maias, chamado Pompeia, como é que é, Miguel? Popovu, acho. Popovu. Tem o seguinte lamento. Olha só o que eles disseram. Aqui as línguas das tribos mudaram. Sua fala ficou diferente. Nossa língua era uma quando partimos de Tulã, que é um lugar lá. Aí, ali, esquecemos nossa fala. Ou seja, eles mudaram a fala deles, né? Ali eles falando que eles saíram, foram para um lugar e quando voltaram as línguas tinham mudado. Você vê que esses relatos históricos provam que a Torre de Babel, que está escrita na Bíblia, ela não é não é um ensinamento somente bíblico, né? Tem evidências em outras culturas.
E, gente, deixa eu explicar o que eu entendo disso para vocês e que eu acredito que também alguns historiadores pensam assim, né? Bate não vai cair. É que, na verdade, esses escritos, né, essas coisas, essa ideia que as pessoas têm em outros povos, daquilo que a gente também entende, né, que está descrito na Bíblia, pode ter sido tipo assim, foi passando de geração em geração, pessoas se mudaram, contaram a história, aí alguém conta diferente, e aí vão criando lendas em cima daquilo que é uma verdade. Que isso pode acontecer, né, gente? Então, Guilherme Stais Júnior foi um pesquisador brasileiro que no início do século XX iniciou uma pesquisa sobre a origem dos idiomas. O que ele descobriu foi além das semelhanças linguísticas. Ele também descobriu as semelhanças religiosas entre os povos, reforçando a história de Adão e Eva, como genitores de toda a humanidade, né? Sua metodologia, criada pelo próprio, né, por ele mesmo, diz, pelo seu ponto de vista, fundamentos que na Suméria, onde ficava a Torre de Babel, nasceram as raízes de todos os idiomas e religiões do mundo inteiro. Ou seja, ele conseguiu, nas pesquisas dele, reforçar que todos os idiomas surgiram na Suméria, onde ficava a Torre de Babel. O nome de Deus, no idioma grego-latino, como o português, é Deus, Dios, Dies, Teus, Zeus. Os idiomas saxônicos, como o inglês, ele diz God, God e Good. Os idiomas do Oriente Médio, como o hebraico e o árabe, diz El, Al, Allah, Il. Então, na verdade, eu não sei pronunciar bem, tá, gente? E a palavra sábado também, você vê que elas têm semelhança em todos esses lugares. Nossa. Sábado ficou bastante parecido, porque na Síria, no siríaco antigo diz sábado. Sábato. Na Síria diz sábado. No grego, sabaton. No latim, sabatum. No hebraico, shabat. Na copta, pis sabatum. No afegão, samba. No etíope, samba. Desculpa, gente, que às vezes eu não estou enxergando bem, o Gabriel me ajuda a ler, tá? A minha letra tá linda aqui, não tem nada de problema com a minha letra. O problema é a eu não consigo entender. É porque eu fui lendo, ouvindo e escrevendo. Além da história geral estabelecer em evidências, né, o fato de um antigo idioma único, como também põe o monoteísmo e não o politeísmo como a primeira forma de religião. Então, além deles entenderem as evidências, apontarem para um único idioma inicial, eles também apontam que os povos daquela antiguidade, eles adoravam a um só Deus. Depois é que começou o politeísmo. Na verdade, não são 5.000 idiomas, não. Fiz confusão, gente. São 5.000 deuses. Desculpa, tá, gente? Corrigindo aqui. Então, eles descobriram que não tinha politeísmo, depois é que começaram. E aí, como que foi começando? Começou em Nimrod também, né? No mesmo momento da Torre de Babel. Eles tinham um deus, depois foi para 2 deuses, depois foi para 3, depois foi para 5, e foi mudando, né? Até chegar a 5.000. E foi reverenciado pelos homens esses deuses todos. Ao passar dos anos, mudou com muitos deuses cultuados pelas cidades e estados que formavam a partir dali. Cada clã tinha seu deus local e muitas guerras tribais ocorreram a fim de defenderem que as suas divindades representavam na terra as batalhas divinas, né? Então eles queriam que cada povo acreditasse que o deus deles era melhor do que os outros. Então eles achavam que as batalhas travadas do céu eram defendidas pelos seus próprios deuses. Então eles queriam batalhar para defender isso também aqui na Terra. Exato. Foi por isso o politeísmo, só um minutinho, que distorceu as tradições adâmicas nos povos siberianos e egípcios. Do ponto de vista filosófico, chega a ser um milagre que o livro de Gênesis não tenha sido influenciado pela pluralidade de deuses que os cercavam. Ou seja, então você vê que como que o livro de Gênesis, ele mais ainda reforça que é quase impossível que esse livro se mantenha
intacto com essa história, com essa forma de ensino sobre a criação do homem, sobre um Deus único, no meio de povos, de vários povos, que eram influenciados por essas pluralidades de deuses. Então, isso reforça o Deus, nosso Deus, Deus único, que manteve essa leitura, que manteve esse livro intacto e firme para as gerações futuras. Então, né? Tremendo, glória a Deus. Com os muros, acabou por reforçar a crença do enoteísmo, que é a crença em um Deus só. Então, um Deus particular, né, que protege a aldeia contra os ataques de outros deuses e outras tribos. Foi aí que surgiu Nimrod, filho de Cã. Ele era filho de Cã. Não, filho de Cã não, ele era descendente de Cã, tá? Não era filho de Cã, ele era descendente de Cã. Depois a gente vai ver ali. E a quem associa-se 8 cidades, ou seja, Nimrod, através dele foi associada 8 cidades. O nome delas são Babel, que é da Torre de Babel, Erech, Acade, Calné, na terra de Sinear, Assíria, Nínive, além de Rebote-Ir, Calá, Recém, e é só você olhar lá, né, tá até escrito isso em Gênesis. Tá escrito em Gênesis 10, de 10 a 12. Você olhando lá de Gênesis 10, de 10 a 12, você vai ver sobre isso. Ele queria fundar um reino unificado pela religião e que teria ele mesmo como principal monarca, além de Deus, né? Achados históricos comprovam que eles iniciaram com 2 deuses e foram subindo para 5 e depois 75 diferentes divindades, né, na circunvizinhança do rio Eufrates, por volta do século do segundo milênio antes de Cristo, né? 2000 anos antes de Cristo. O número desses deuses foi só aumentando, né? E no panteão da Mesopotâmia chegou a 5.000. Imagina, gente. O que reforça a urgência divina em tirar Abraão da terra de Ur. Foi aí que Deus foi lá, chamou Abraão, tirou ele de lá, do meio dos seus genitores, e levou ele para Canaã. Nossa, influência de Abraão, né? Abraão não nasceu em berço evangélico. Ele era crente porque ele era crente. Ele não tinha ninguém ali para falar quem era Deus. Ele nasceu assim. O chamado de Deus para Abraão é tremendo, é coisa linda. É o amor de Deus por nós, né? Porque Deus foi lá e chamou um homem para dele fazer um povo, para esse povo manter ali um ensinamento, porque o politeísmo estava tão enraizado que precisava arrancar isso, né? Precisava tirar isso. Então não tinha como, o único jeito era fazer o que Deus fez. Tirou Abraão da terra dos seus genitores, levou ele para Canaã, onde ele estaria a salvo das influências pagãs e do politeísmo. Tá terminando, gente. Então cada cidade da Suméria era governada por um Deus, né? Por um patese, isso. Uma espécie de supremo sacerdote local e, ao mesmo tempo, chefe militar absoluto. Os deuses regionais eram proprietários de todas as terras locais onde os homens deveriam servir, sendo, portanto, essas cidades a sua morada terrena. Por isso, eles faziam torres, pirâmides enormes, chamadas de zigurates, que eram feitos de tijolos macios e serviam de santuários para seus deuses quando eles desciam para visitar os povos, né? Então eles faziam isso e eles criavam essa ideia de que o Deus ia descer ali, né, para poder visitar o povo naqueles zigurates. Os zigurates eram feitos de tijolos e tijolos queimados, e a argamassa deles era betume, né? Então, o Nimrod pensou que se promovesse a paz e conseguisse estabelecer-se como procurador-geral de todos os deuses, então ele ganharia a confiança do povo e obrigaria os governantes regionais a lhe prestarem obediência. Por isso, ele empreendeu o maior de todos os zigurates, a Torre de Babel. Então você sabe que a Torre de Babel, ela na verdade era um zigurate, né, daquela época. Babel significa Ba e Lu, portal de Deus, querendo dizer que enquanto os outros deuses desciam nos zigurates, o grande Deus Anu desceria ali em Babel. Por isso, todos os povos deveriam estar ali para adorá-lo. Mesmo
sendo devotos de outros deuses locais, pois a religiosidade pessoal desses povos não lhes permitiria ausentar-se da festividade que traria a paz e a união deles. E em 1872, George Smith descobriu um tablet cuneiforme que trazia um relato... Um tablet. Eu falei tablet, mania, né? Tablet cuneiforme que trazia um relato de um zigurate que provavelmente seria da Torre de Babel, da torre erguida por Nimrod, porque ela dizia o seguinte: a edificação dessa torre ofendeu a todos os deuses. Numa noite, eles deitaram abaixo o que o homem havia construído e impediram o seu progresso. Eles, os construtores, foram espalhados e sua língua se tornou estranha. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a edificação da torre ofendeu a todos os deuses e que por causa disso, numa noite, eles deitaram abaixo o que o homem havia, ou seja, derrubou que os homens haviam construído e impediram o seu progresso. Eles, os construtores, foram espalhados e sua língua se tornou estranha. Então, aqui, isso foi um achado, tá, gente? Histórico, um achado de um tablete cuneiforme, ou seja, um achado arqueológico importante, achado por George Smith, que é uma das comprovações da Torre de Babel, tá? Sim. Provavelmente, esse tablete era da Torre de Babel, de Nimrod, está falando sobre essa situação. Uhum. A arqueologia deu aí uma evidência ao relato bíblico. Foi aí que a arqueologia falou, não, é evidente que isso aconteceu realmente. O fato é que as construções que restaram desses zigurates mostram que, assim como relata a Bíblia em Gênesis 11:3, que a gente vai ver daqui a pouco, era feito com argamassa, como a gente falou, né, que de betume e tijolos queimados, ou seja, esses tijolos eram bem fortes e seguravam bastante. E a gente estava vendo também uma pesquisa que foi feita, que esses tijolos, os pesquisadores pegaram e fizeram tijolos e foram colocando para ver até onde os tijolos aguentariam um peso nas proporções da Torre de Babel, que ele disse que era 2.500 metros de altura. Não, eles pressionaram os tijolos para ver se eles aguentariam o peso da torre. Com uma prensa. É isso, eles foram fazendo isso, aí fizeram um cálculo científico, tá, gente? Só com os tijolos. Querendo o quê? Contrariar e desfazer a veracidade da Bíblia, né? Aí eles fizeram, lógico, tijolo comum, só aguentou 150 metros. Aí eles foram e fizeram, aí eles foram ler de novo, aí viram que era tijolo queimado e com argamassa de betume. Aí o que aconteceu? Aguentou 3.000 metros de esforço, né? Então, na verdade, 3 quilômetros, na verdade, que diz, né? Então, na verdade, é possível, sim, que tenha acontecido. E por esse relato que a gente viu do tablete, é possível que tenha sido derrubado, assim como as línguas foram modificadas, também tenha sido derrubada a torre, né? E não pode não ter menção aqui, mas a gente vai ler agora. O Gabriel vai ler o Gênesis 11. Mas antes, e o Miguel quer falar primeiro, calma aí. Essa parte que você falou lá das palavras que são iguais, tem uma palavra que a gente diz, né, aqui, que o cara diz que a gente fala aqui no Brasil, que é o nome Zeus. O nome Zeus é de uma mitologia grega, de um deus que era senhor de todos os deuses num monte chamado Olimpo. Aí tinha Ares, Atena e vários outros deuses aí, e ele era o deus supremo que mandava em todo mundo. Eu acho que alguns de vocês conhecem. Aí, mas esse nome vem do grego, então acho que não era da nossa língua, né? Mas passou a ser por alguma influência da mitologia ou também da própria país. Muito bem observado. O nosso idioma tem influência do latim, do grego. Os irmãos pesquisaram, vai ter várias palavras
que a gente usa no nosso dia a dia, que são de fundo grego, de fundo de latim, línguas, né? Latim, etc. Nós temos sim, a gente tem influência no idioma, em todos os idiomas tem uma influência. E na verdade isso mostra que tudo veio de uma coisa só e foi se difundindo, se espalhando, sendo renomeado, né? Quando, por exemplo, a gente passa um arquivo para alguém, passa um arquivo para o Miguel, o meu arquivo se chama Luciana 123. Aí o Miguel recebe aquele arquivo, ele vai salvar no computador dele como Miguel 456. Aí o Miguel passa para o Gabriel vai salvar no computador dele como Gabriel 678. E assim por diante. Ou então ele pode até inverter. Ele pode botar 145, entendeu? Então, na verdade, cada um vai passando aquilo que guarda da forma que lembra. Então, o relato da Bíblia, ele é muito certo, muito importante, porque nós temos, como o Rodrigo Silva diz, nós temos aqui uma história, né, um livro de história perfeito, que conta história, conta tempo, conta momentos, e quando a gente estuda com a história, a gente vai vendo que não tem variação, né? É sempre bem nítido que ele é real. Tá? Então agora o Gabriel vai ler e depois a gente vai, Gabriel, você vai falando também o que você pensa, a gente vai destacando, assim, tá bom, gente? Vamos lá. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Só um minuto. Esse eia é uma forma de expressão de quem escreveu e também de quem traduziu, né? Sim. Então, na verdade, a gente entende que há uma diferença de tempo. O Gabriel pode até ver em outra tradução. Não, todos têm agora, todos têm. Não, todos não. Algumas que a gente está vendo aqui. A gente pode ser que alguma não tenha. Não, essas novas eu acho que devem ser diferentes. Assim o Senhor os espalhou dali. Né? E desçamos e confundamos ali a sua. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Por que de toda a terra? Porque como Deus confundiu a linguagem deles ali, eles foram se espalhando pela terra, foram criando povos com linguagens diferentes. Aí começa sobre as gerações. Estas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos quando gerou Arfade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Arfade 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfaxade, gente. Arfaxade. Arfaxade. Viveu 35 anos e gerou a Selá. Viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. Selá viveu... Selá viveu 30 anos e gerou a Éber. Viveu Selá depois que gerou a Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou a Peleg. Viveu Éber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu. Viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou a Serug. Viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. Caraca. Serug viveu 30 anos e gerou a Naó. Viveu Serug depois que gerou a Naó 200 anos e gerou filhos e filhas. Naó viveu 29 anos e gerou a Tera. Viveu Naor depois que gerou a Tera 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Estas são as gerações de Tera.
Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã e ali habitaram. Foram os dias de Tera 205 anos e morreu Tera em Arã. Então, gente, assim, só para fazer um resumo desse pedaço, sabe? Porque agora a gente vai entrar no próximo vídeo em Abraão, né? Que bom. Não, já passou, Abraão. Então, volta só aqui pros versículos. Não, ali no 20... Aí, não, aí, Naor viveu 29 anos e gerou a Tera. Naor gerou a Tera, e Tera quis botar o nome de um dos filhos. Tera botou o nome dos filhos de Abraão e botou o nome de um deles, Naor e Arã. Tá vendo? Ele deu o nome do avô para um dos filhos. E aí, quando Tera gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou a Ló, Milca e a outra filha dele, que é a Iscar. Era duas filhas e um filho. Arã morreu antes do pai, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Depois, Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão, Sarai. O nome da mulher de Naor, Milca. Milca era filha de Ló. Filha de Arã, meu pai. de Arã, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscar. Iscar não fala mais sobre ela. E aí a gente está vendo ali que Abrão, ele casou com Sarai, que depois a gente vai ver que ela é irmã dele de sangue, por parte de pai, tá? Filha também de Tera. E a gente vê que Milca é filha de Ló, portanto, sobrinha de Naor. Porque naquela época as mulheres eram dadas por esposa aos homens assim próximos para que eles cuidassem delas, né? Para que mantivessem também a descendência, para que ficasse tudo em família, para que formassem um grupo grande, né, familiar. Era uma defesa da época, e também não tinha naquela época ainda nada que impedisse um homem de se casar com a própria irmã ou com a sobrinha. Isso foi depois que veio a lei, então ainda não tinha essa lei. A lei da época não proibia isso. Uhum. Então Terá, na verdade é Terá, tá? Não é Tera não, é Terá. Terá pegou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, e saiu com eles de Ur. Deixaram para trás então Naor ficou em Ur com Milca, e eles saíram de Ur dos Caldeus a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã. Ainda não se chamava Arã a cidade que eles foram para uma terra, né, a fim de ir para a terra de Canaã. Eles pararam numa terra, chegou lá, habitaram nela, e Terá deu o nome de Arã, que é o nome de seu filho que morreu, homenagem a seu filho. E Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Mas Abraão depois vai sair dali, a gente vai ver isso depois, tá bom? Acho que é Tera, porque é Terá, tem acento em outras traduções, entendeu? É Terá mesmo. Eu acho que eles viveram muito, mesmo depois, o negócio, né? Viveram muito. Pode ver aí, filho. Viveram muita coisa. Ainda viveram um né? A gente vê que um viveu 200 e poucos anos, outros... ainda estava diminuindo, né? Assim, quando Deus falou que ia ser de 120 anos, ainda não foi instantaneamente, foi isso não seria uma coisa muito brusca, eu imagino. E também não é para todos, né? Porque na verdade o Senhor ele limitou a idade do homem mau também, não foi do homem bom. Os homens bons ele pode manter mais tempo vivo. Mas, assim, Ló viveu quantos anos? O que eu estou dizendo, não sabe, né? O que eu estou querendo dizer é que ele todo mundo vivendo 900 anos, aí do nada só 120, e a pessoa passar várias gerações
pessoa viva, sabe? Uhum. Ia ficar meio complicado. Não, e os dias estão triste. sendo abreviados. A palavra de Deus diz que os dias estão sendo abreviados. Isso a gente está vendo por aí, né? Tá? Gente, então no próximo a gente vai falar sobre Abrão, né? Já lemos aqui, mas a gente vai ler de novo para vocês refrescarem a memória. Enquanto isso, vão estudando lá, tá? Se vocês têm alguma coisa para acrescentar no estudo de hoje, coloquem aí. Se vocês têm alguma pergunta, a gente pode pesquisar juntos. Se vocês têm alguma dúvida, também pode falar. Se tem alguma coisa que vocês não concordam no que a gente falou, também pode falar aí no comentário, né? Respeitosamente, a gente pode ajudar uns aos outros, tá bom? A gente está aqui para aprender, tá bom, gente? Foi um prazer. Laís continua comentando, a Laís comentou, gente. Olha, a Jandira comentou. Beijo pra você, Jandira. Like no vídeo. É isso, gente. Já tem muita gente comentando lá. E se inscreve também no canal, porque se não se inscrever, vai ter um. Exatamente. Né? As pessoas que. Ativa assim. As pessoas que. Comenta também. Que não assistiram ainda, pode voltar, pode começar a assistir agora. Assistir mas, lá, gente, caso você não tenha entendido, assim, não pula. Nem precisa voltar, porque isso prejudica o canal. Porque o YouTube entende que você não gostou, você não entendeu. O vídeo, não mostrou o vídeo. Você pode fazer isso por enquanto que a gente ainda não é famoso. Você pode voltar, se você não entendeu alguma coisa, pode voltar sim. Mas se fizer isso, prejudica o canal das pessoas. Não, pode prejudicar. É importante a gente quer, na verdade, divulgar o estudo, para que as pessoas tenham essa... Por isso, porque senão você perde visualização. Para as pessoas terem essa vontade, né, de estudarem a Bíblia. Eu sei que é difícil, as pessoas às vezes dificultam tanto para ler a Bíblia, é como muita gente ouve as pregações, né, nas igrejas. As pessoas têm tempo para tudo, mas para Deus não tem. Vamos ter tempo para Deus, vamos estudar a Bíblia. Tá bom, gente? Pai do Senhor, gente. Pai do Senhor! No próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.